Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, minha rapaziada, vamos trocar uma ideia aqui sobre a escalação que o técnico da Helman vem preparando, porque é até um pouco aproveitador da nossa parte, né? A gente chegar depois que o técnico prepara a escalação e querer dar pitaco e falar que o jogador X se adaptaria mais do que o jogador Y. Eu também não acho que esse é o melhor dos cenários, não. Acho que se o técnico ele tem uma convicção na escalação, ele tem que seguir, mas tem um titular do Atlético que me incomoda bastante. Não é o mesmo titular que incomoda vocês, né? Porque eu sei que a grande maioria aqui, no final das contas, acaba. Porque eu sei que no final das contas a grande maioria acaba pegando no pé de um jogador que não. Pra mim esse aí é titular. Mas eu quero começar falando sobre esse Atlético escalado com Santos, Teran, Aguirre, Arthur, Benavides, o trio de volantes ali, né? Com Luiz Gustavo, Zapelli, Portilla, Lucas Esquivel, Mendonça e Viveiros, como no final das contas um time que eu acho que com uma mudança poderia ser uma equipe muito mais compatível à melhor versão desse Atlético que a gente já viu, ou pelo menos que eu já vi, que foi a versão da reta final da temporada passada, que ali sim era um Atlético que eu acho que conseguiu o seu maior nível de equilíbrio dentro do trabalho do técnico da Guilherme. E muito desse equilíbrio partiu do lado do campo. Quando o Atlético ele admite que os seus alas são alas agressivos, de chegada ao fundo, de mobilidade, de ataque ao espaço. E aí eu tô falando de Mendonça e Léo Derek. Que talvez, se você for fazer um plebiscito na torcida do Atlético, Mendonça e Léo Derek não seriam titulares para 99,99, 99,99% da torcida do Atlético. Mas no final das contas, eu acho que eles tinham um papel tático muito importante que a gente precisa refletir. A gente sabe que o meio-campo do Atlético é um meio-campo de pouca mobilidade. A gente sabe que o meio-campo do Atlético não é um meio-campo que busca muita progressão, principalmente depois da saída do Patrick. E aí a gente não tá falando sobre o nível do jogador, a gente tá falando sobre característica. Luiz Gustavo, Portilla e o Bruno Zapelli acabam sendo um meio-campo de bola no pé. Luiz Gustavo, o Portilla e o Zapelli têm muita dificuldade de ter aquele lance que eles buscam a bola à frente. Então é muito difícil você manipular os encaixes de marcação da defesa adversária quando você tem um meio campo muito estático. Você precisa de um contraponto. E a importância do Derek e do Mendonça na temporada passada, no final das contas, acabava sendo exatamente essa. Que era trazer mais mobilidade, trazer mais ataque ao espaço, trazer mais movimento ao time do Atlético. O time do Atlético tinha no lado do campo suas válvulas de escape para chegar no último terço e se somar ao Kevin Viveiros e ao Julimar. Então, quando o Atlético atacava a última linha quase que com 4 jogadores. Ah, Thiago, mas a estrutura tática que a gente mantém, a gente também tem ali basicamente a mesma formação, mas aí a gente não fala sobre estrutura, a gente fala sobre comportamento. Benavides e Lucas Esquivel, no final das contas, acabam sendo jogadores que não têm esse movimento, são jogadores de bola no pé. São jogadores para receber essa bola, tabelar, criar uma situação. Não são jogadores para receber em profundidade como é o Mendonça como ala, e como é a opção também do Léo Derek jogando aberto ali. E se você for pegar principalmente o Léo Derek, era um jogador que vinha sendo responsável por um número altíssimo de chances criadas. Porque é natural. Você bota esse cara para correr, você tenta aproveitar os espaços que a defesa adversária não vai conseguir cobrir. Mas se você bota esse cara para receber essa bola no pé, a marcação da defesa adversária vai ficar muito mais fácil. Mas muito, muito, muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, no final das contas, o que eu venho tentar trazer aqui para vocês
é que no final das contas a gente tá numa condição de sair prejudicado com tantos jogadores da mesma característica, porque o time acaba ficando previsível. Então, vou falar agora o titular que eu acabaria tirando do time para fazer com que a equipe tivesse mais equilíbrio entre o movimento e esse jogo mais posicional de bola no pé. Lembrando, o Atlético opta por um jogo de transição, então você precisa ter essa válvula de escape, você precisa ter esse jogador de saída rápida, você precisa ter esse jogador de capacidade de movimento constante. Senão, seu time não vai conseguir fazer o que o time de transição mais precisa, que é atacar as costas do adversário. E eu tô falando de um cenário que a gente busca. Eu tô falando de um cenário que a gente busca abrir mão do Benavides. Ou abrir mão do Aguirre, mas principalmente abrir mão do Benavides como ala. E aí, talvez você poderia adaptar o Benavides como zagueiro, e aí seria outra questão. Mas eu acho que a gente não pode sobreviver com um cenário de dois alas tão estáticos. O Benavides talvez traga mais segurança pelo lado, talvez tenha mais capacidade de se associar pelo lado, vem de um jogo de uma ótima assistência. Mas a incapacidade de Esquivel e o Benavides atacarem em profundidade vai ser o ponto que vai transformar o time do Atlético em um time ainda mais previsível. E aí entra aquela questão. O Atlético é um time que vem tendo dificuldade para encontrar espaços na defesa adversária, e não tem outra maneira de você encontrar espaços na defesa adversária quando você tem uma defesa adversária estruturada, sólida, a não ser se movimentando. Não existe. Ah, mas se movimentar a bola. Mesmo para movimentar a bola, em algum momento você precisa ter esse movimento de ruptura. E deixar esse movimento de ruptura só no Viveiros é um problema. Então, para mim, a saída do Benavides faz total sentido. Você traria o Mendonça para o lado do campo, você potencializaria o time, porque você teria mais uma válvula de escape, mais um ponto de velocidade, você potencializaria o Mendonça, que sairia de uma faixa central onde ele não se sente tão confortável, e botaria o Mendonça numa condição de correr, numa condição de buscar essa progressão, o que eu acho que traz pro time mais agressividade, traz pro Mendonça o contexto que ele se sente mais confortável, e no final das contas você ainda teria a opção de ter Chiquete ou Julimar fazendo esse segundo atacante, que são dois jogadores que têm gol, algo que o Atlético precisa sempre dentro do time titular. O Atlético tem finalização, o Atlético tem gol, sabe? Ou não tem e teria mais com esses jogadores. Precisa desse contexto, precisa desse elemento tão subjetivo, que é a mais capacidade de finalizar. Lembrando, o Atlético é o time que mais perde gols no Campeonato Brasileiro, gols claros. Então, vamos fazer um balanço. Tu ganha velocidade, tu ganha mais poder de fogo, tu ganha mais movimento, tu ganha mais mobilidade, tu ganha basicamente tudo. É muito difícil você ver um time com 3 zagueiros dando certo sem um jogador de escapado. Valeu? Tamo junto, forte abraço, é nóis.